Tá? Então, na primeira parte, a gente vai entender, num contexto como um todo, o que fez com que essas pequenas localidades começassem a lutar pela emancipação, pela sua liberdade, pela sua independência. Deixar de ser colônia e se tornar um país independente. Então, essa é uma explicação geral. Mas aí a gente tem explicações específicas de cada uma das regiões. Vice-Reino da Prata, Vice-Reino da Espanha. Em cada uma traz uma especificidade, algo específico para a sua localidade. Então não fica muito fácil a gente ter um entendimento total, só que a gente consegue compreender por quê, o que motivou eles a lutarem pela independência, tá? A gente acabou de ver a independência das 13 colônias, que foi a 13 colônias inglesas, tá? Que seria a independência dos Estados Unidos, onde eles se libertam do jugo inglês. Eles deixam de ser colônias da Inglaterra e passam a se tornar país independente, tá? Que corresponde hoje aos Estados Unidos. Então, a partir do século XVIII, o que aconteceu? Diversas revoluções sociais e políticas em toda a Europa, tá? Influenciadas pelo Iluminismo. O iluminismo trouxe grandes manifestações populares e grandes revoluções, tudo por conta desse processo de amadurecimento da mentalidade humana. Tá? As ideias iluministas chegaram às colônias da América, inspiraram nós aqui no Brasil, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, o processo de libertação das colônias inglesas dos Estados Unidos, além de repercutir na América Espanhola. O iluminismo é responsável por manifestações na Europa e por processos de independência também aqui na América. O professor põe como proposta que vocês possam fazer a atividade da página 29, crianças. Então vamos lá na página 29. Exercício número 1, exercício número 2. Exercício número 1, vocês vão fazer o encaixe dessas palavras que estão dispostas aí, tá? E no número 12, vocês vão responder a definição de América Latina e consultar no mapa atual e citar 3 países que se localizam hoje na América Latina. Nossa, eu nem falei muito e já tô com dor de garganta. Já tá irritando a garganta. A gente para de falar um pouco. Desacostuma a falar. 2 semanas sem falar e olhando tudo. 2 semanas sem falar, quando volta a falar, irrita rapidão. Terminamos? Ainda não. Professor, Oi, criança. professor, você fez a correção da página 24, 26 e 27? – 24 é cotidiano, é você que tem que fazer. Não tem como fazer correção. É tipo pesquisa, entendeu? Ah, tá. Aí você escolhe um imposto lá, alguma coisa assim, com o pai, com a mãe, que vocês têm conhecimento.
E aí vocês fazem desses produtos, tá? Aí você escolhe qual que é o produto, qual que é o valor do produto, porcentagem de impostos pagos. Às vezes na conta de água e de luz já vem descrito ali. Pega a conta de água, de luz, se tiver conta de gás, quem mora em apartamento. Ou faz uma pesquisa rapidinha para poder desenvolver. Da página 26 e 27, se não tiver a correção, o professor manda lá no Google Sala, tá? Certo? 26 e 27. Nós não corrigimos ainda 26 e 27? Não, professor. Você não fez nada também, certo? Professor, eu já fiz quase tudo, falta só a 4 que eu não tinha entendido. Da 26. Pra mim falta 3 e a 6 da página 26 e 27. E a 9 também. 3, 6 e 9? É. Então, eu vou deixar como tarefa para vocês fazerem, e a gente só corrige. Aí eu deixo lá no Google Sala. Beleza. Terminamos a 29? Sim, professor. Sim. Vamos lá, rapidinho, então. Então, exercício número 1, para prosseguir os estudos, eu preciso dali fazer uma associação e entendimento básico, tá? A respeito do contexto estudado lá no 7º ano, tá? Vocês estão no 8º ano. Nós estudamos alguns fatores relacionados a essas organizações indígenas, né? Astecas, maias, incas, enfim, aqueles grupos que a gente acabou estudando. Então, a letra A ficou preenchida de que forma, gente? Os adelantados Os cabildos. eram órgãos Cabildos. Eram órgãos administrativos, dos quais os crioulos podiam fazer parte. Tá? Depois do processo de colonização desses povos, civilizações, criou-se uma nova administração, e entre essas novas administrações da próprio sistema colonial, surgem os cabildos, surgem os adelantados. A mita era algo que já existia entre eles, tá? Principalmente entre o grupo dos incas. Mita. Certo? Letra A, cabildos. Letra B. Quais são as palavras? Indígena. indígenas e inca. Indígenas e Indígena, inca. mita. Obrigação de trabalhar de uma obra pública, um trabalho público, em determinado período do ano. Indígena e mita. Letra C. Letra C? Letra C, chapetones. Muito bem, chapetones. Chapetones, letra C. Todos estão acompanhando? Porque senão vai chegar lá no número 2, letra B, alguém vai falar, ah, letra B, lá no número 1 não entendi, não sei qual que é. Todos estão acompanhando? Sim, Letra B, vocês registraram o quê? Agora sim. Letra D. É. Inca. Inca, muito bem. A colonização espanhola dizimou os povos como astecas e incas. Astecas e incas. Então, você vai escrever só incas ali, tá? Galerinha, definição da expressão América Latina. O que seria América Latina? A parte da América, vamos dizer, sul, né, professor? O sul da América, sem contar os Estados Unidos e o Canadá, que estão na parte norte. Muito bem. Definição da expressão América Latina, tá? Não necessariamente que seja somente atribuição em relação à parte geográfica. Então, a expressão América Latina designa países formados após o processo de independência em relação a Portugal, Espanha e França. O que você falou está certo. Geográfica. Países. Vamos lá, vou falar de novo. A expressão América Latina
designa a expressão América Latina, designa os países formados após a independência das colônias. Já acabou o espaço aí? Após a independência. Sim. Então, só para vocês situarem, esses países são Portugal, Espanha e França, tá? Então, esses países europeus que dominaram essas regiões é Portugal, Espanha e França. Como o próprio Léo falou, a Inglaterra ela não entra porque faz parte de uma outra localidade. Letra B. Consulta no mapa atual, tá, da América. 3 países que fazem parte agora da localidade, tá? Da América Latina. 3 países, gente. Brasil, Guiana e Chile. Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai, Equador, Bolívia, Colômbia, Venezuela. Que mais? 3, né, professor? 3. Peru. Só que você citou 3, aí pode ser que outra pessoa tenha citado outros 3, entendeu? Então, nós podemos citar os seguintes países, Bruno Barbosa. Podemos citar, então, Costa Rica, Honduras, Panamá, Guatemala, Nicarágua, Cuba, El Salvador, Belize, México, Haiti, que mais? Chile, Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, Brasil. Certo? Vou citar 3 desses. Argentina, os hermanos, certo? Argentina. Ó, o professor vai começar a falar. Tá gravando? Tá gravando, né, gente? Tá aparecendo para vocês? Sim, tá gravando. Deixa eu esse negócio daqui. Agora, América Latina e Espanhola no século XVIII. Nós vamos ver algumas informações de como se dá o processo de emancipação, ou seja, o que fez com que essas civilizações, esses grupos, pudessem lutar pela sua independência. Lá nas 13 colônias, a gente viu que começaram a criar leis, depois as leis intoleráveis, e aquilo ali foi se acumulando. Depois da Guerra de 7 Anos, a Inglaterra se endividou, perdeu muito dinheiro, e aí começou a cobrar da colônia. Aí as 13 colônias, os Estados Unidos, vai contra e começa a fazer as outras manifestações, até alcançar a independência. Aqui, nós, América Latina, vamos ser influenciados pelo iluminismo, influenciados pelas revoluções que acontecem na Europa, e influenciados também pela independência dos Estados Unidos. Tudo isso vai fazer com que a gente possa olhar de forma diferente e pensar, poxa, nós também precisamos lutar pela independência. Nós aqui no Brasil somos diferentes justamente porque a nossa independência faz com que um europeu, um próprio português, possa promover a nossa independência. Então, a gente se torna independente, mas ainda preso às raízes portuguesas, tá? Então, a gente foi uma independência ainda bem diferente, nós aqui no Brasil, tá? Então, como estava a América Latina Espanhola, sob o domínio da Espanha? Então, no final do século XVIII, o Grande Império Espanhol, na Europa, na América, estava prestes a se desintegrar, prestes a se desfazer. Era uma grande colônia que ela havia conquistado, com vários territórios, um império colonial, um verdadeiro império colonial, o domínio de várias civilizações aqui na América, e uma hora isso ia acabar. Então, foi em pleno século XVIII que isso começou. Foram vários os motivos que contribuíram para que isso acontecesse e acabasse gerando a falência do sistema colonial. Os vários séculos de domínio espanhol sobre determinados territórios do continente americano modificaram completamente a estrutura social, ou seja, se a gente fosse falar a respeito dos grupos indígenas, seus aspectos culturais, religião, política, sociedade, foi tudo destruído, desmoronado,
por conta do processo de colonização. Os colonos, eles chegam, eles acabam com toda a estrutura. Por quê? Eles querem promover domínio, tá? Daquela civilização. Então, vários nativos, entre eles, principalmente os nativos, os indígenas, foram se misturando à sociedade. E aí, a partir daí, ocorre a miscigenação. Por quê? São europeus que vêm para cá, e eles se relacionam com os nativos, e também com os escravizados. E tudo isso vai virar uma mistura. Essa miscigenação vai dar origem aos crioulos, tá? Principalmente os crioulos, levando em consideração que os crioulos, eles são descendentes dos espanhóis nascidos aqui na América. Esses são os crioulos, tá? Então, essa elite que se forma, descendente dos espanhóis, que colonizaram a região, nascidos aqui. Então, as pessoas que são nascidas na Espanha vão ocupar os melhores cargos. Os crioulos vão ocupar os piores cargos que existem aqui, tá? Vamos lá, vamos entender isso. Os crioulos eram denominados, como eram denominados, questionavam algumas leis do sistema colonial. Bruno, você está acompanhando? O principal motivo de descontentamento do monopólio do comércio, ou seja, por que eles não estavam contentes, era por conta do monopólio. Só podia vender para a Espanha. Quem determina o preço? Eu que estou fabricando o produto? Não. A Espanha vai determinar o preço. É a mesma coisa de Portugal e Brasil, gente. O Brasil só podia comercializar com Portugal. As colônias espanholas, a mesma coisa. Colônias inglesas, não, os ingleses são diferentes. Os ingleses davam liberdade e abertura para as 13 colônias, tanto que ocorreu um desenvolvimento muito grande. Não foi isso que fez com que hoje os Estados Unidos se tornasse uma das grandes potências mundiais, tá? Não tem nada a ver. Mas é um dos fatores que se associa, tá? Então, a liberdade que eles tiveram de comercialização foi o que fez com que eles tivessem um impulso muito grande em relação às outras partes da América, tá? Então, esse foi um fator muito importante. Onde eu estava? Sim. Os crioulos, eles desejavam ocupar cargos na administração colonial. E, em geral, esses cargos eram colocados aos verdadeiros espanhóis, ou seja, quem nascia na Espanha, filho de pai espanhol e mãe espanhola, eram atribuídos os melhores cargos aqui na América, nas colônias. E os crioulos, que eram os descendentes, ou seja, filhos de espanhol com indígena, filha de espanhol com alguma africana, eram esses que eram os crioulos que queriam ocupar os melhores cargos, mas não. Era para verdadeiros espanhóis ocuparem os melhores cargos. Aí, só que eles faziam parte da elite, né? Os crioulos não era pouca coisa. Eu ia falar outra coisa, mas era muita coisa. Então, eles eram um dos grupos mais importantes, grupo da elite, só que, infelizmente, não ocupavam os melhores cargos. Em virtude dessa situação, por eles estarem descontentes com os pagamentos dos impostos, com a questão relacionada aos cargos, melhores cargos serem distribuídos somente para os espanhóis, então toda essa situação gera um conflito entre a elite e a coroa espanhola. E esse conflito se torna algo inevitável, que vai dar mais um estímulo à luta pela independência. Tá? Eles vão se rebelar contra a Espanha. Além do conflito de interesses entre a Espanha e esses grupos, acontece ainda a independência das 13 colônias, a Revolução Francesa em 1789 e o Iluminismo. Tudo isso vai servir de incentivo para que essas colônias aqui possam buscar, então, a sua própria independência. Tá? Pregavam entre si a liberdade, um governo moderado e a igualdade. Gente, aí surgem alguns problemas relacionados entre os grupos que vão começar a lutar pela independência, os nativos, tá? Os grupos que se formaram aqui na América Latina, e a elite. A elite, ela quer se tornar autoritária, ela quer fazer com que ocorra o rompimento com a metrópole, com a Espanha, mas a elite não quer deixar de manter os seus privilégios. Então, o que a população como um todo desejava, o que eles queriam, era que ocorresse a independência e tudo isso se tornasse algo libertador. Que houvesse igualdade, divisão de terras, reforma agrária, melhoria nas condições, nos julgamentos.
Então, as pessoas elas queriam a melhoria como um todo. Só que a elite, ela queria a liberdade da Espanha, só que ela queria que permanecesse com todos os privilégios. Que ela ocupasse os melhores cargos, que ela tivesse a posse das terras, que o grupo da elite fosse o grupo mais seleto, o melhor grupo das colônias. Em nenhum dos países, gente, de todos os países que nós vamos ver, Venezuela, Chile, Argentina, nenhum desses países, Peru, vai ter diferença. Nenhum desses países vai acontecer reforma agrária. Vamos distribuir terras para os pobres, para os índios, não. Nenhum dos países, tá? Então, todos eles, o predomínio é manter os seus privilégios. Então, essas ideias circulavam, ideias de liberdade já circulavam. Um dos fatores que vai ajudar bastante é o Napoleão Bonaparte. Gente, por incrível que pareça, Napoleão Bonaparte interfere nos acontecimentos da América. Nós aqui no Brasil é a vinda da família real. A vinda da família real vem justamente para o Brasil e vai ocorrer um desenvolvimento do Brasil como sendo algo positivo por conta de Napoleão. Napoleão ele promove então uma invasão a Portugal, ameaça o rei português, invade, domina Portugal e por isso a família real vem para o Brasil. Em relação à Espanha, ele domina a Espanha, ele quer expandir o seu território. Ele vai, domina a Espanha e automaticamente ele coloca o seu irmão lá como sendo o grande líder, tá? José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte, destrona o rei Fernando VII e assume o cargo como sendo o grande líder, tá? E aí o que acontece? A Espanha começa aquela luta com Napoleão, luta contra a França, né? Espanha e França lutando ali, ambas em uma luta constante de poder. E aí a Espanha ela fica enfraquecida aqui na América. Então ela deixa um pouco de lado as colônias que ela possuía aqui na América, dá maior atenção ao seu território, porque está sendo invadido por Napoleão. E isso é um dos fatores que faz com que a elite crioula e outros grupos possam então ver que a Espanha está enfraquecida e aproveitem para fazerem grandes manifestações. Vou começar a tossir, aí eu não paro, só um minuto. E quando a Espanha é invadida pela França, por Napoleão Bonaparte e suas tropas, é ali que os crioulos percebem o enfraquecimento da Espanha e aí eles começam aqui na América a lutar pela sua independência, tá? Eles aproveitam esse momento. Galerinha, na página 31 tem uma atividade para vocês fazerem lá. Vamos lá. 2 perguntas, exercício número 1 e exercício número 2. É rapidão, tá? 5 minutinhos. Terminaram o número 1? Olha como que é fácil. O número está falando assim, ó, qual a relação entre a invasão de Napoleão Bonaparte à Espanha e os movimentos de emancipação aqui na América espanhola? Qual é a relação? Vai, Bruno Barbosa, você consegue falar. O senhor está escrevendo aí. Então fala o que você está escrevendo, cara. Guilherme Agüero. Estou escrevendo também, professor, estou escrevendo. Miguel Santana. Também tá escrevendo, professor. Tá bom. Galerinha, só para vocês escreverem corretamente. Então, a relação que vocês precisam colocar é quando Napoleão invade a Espanha, a Espanha ela fica enfraquecida e isso serve de apoio, de um momento muito importante para que a elite possa lutar pela emancipação.
É pra por ensinar, professor? É para você relacionar dessa forma. Ah, tá. Napoleão invade a Espanha fica enfraquecida, e aí a elite aqui, a elite crioula, se aproveita desse enfraquecimento e começa a lutar pela emancipação. Número 2 é facinho, né? Nas sociedades estabelecidas nas colônias espanholas, quem eram os crioulos? Quem eram os crioulos, crianças? Peraí que eu tô escrevendo, professor. Os crioulos é fácil. Os crioulos não são filhos de espanhóis da elite, junto com os africanos ou indígenas escravos? Nascidos na? América Latina. Nascidos na América. Muito bem. Isso mesmo. Número 2 são duas coisas. Quem eram os crioulos, tá? São filhos dos espanhóis, nascidos na América. Lembrando da miscigenação, tá? Entre espanhóis ou não, entre espanhóis e africanos ou entre espanhóis e indígenas. Enfim, filhos de espanhóis nascidos na América. Qual era a importância deles no processo de emancipação? Eles desejavam ampliar o seu poder e começaram a estimular ou a lutar pela independência. Essa é a importância deles. Posso continuar, crianças? Calma aí, professor, eu tô fazendo aqui a 2.
Ah, gente, já deu tempo, tá? Vou seguir. Pode seguir, professor. Falando a respeito de conteúdo lá da página 32, tá? Emancipação política das colônias espanholas. É algo específico. A gente vai falar só sobre as colônias espanholas. São vários territórios, várias localidades, porque ela alcançou um império colonial muito vasto, tá? Como eu disse a vocês, o que estimula a independência é a mesma coisa para todos. Eles querem o fim da exploração, querem o fim do monopólio comercial, eles querem liberdade. Eles foram estimulados pelo Iluminismo, pela Revolução Francesa, pela liberdade das 13 colônias dos Estados Unidos, 13 colônias inglesas. Desejam, enfim, se tornarem livres, tá? Acabar com essa opressão, essa repressão em relação a pagamentos de impostos, cobranças, tudo tem que ser determinado pela metrópole. Então, tudo isso é igual. O que é específico é para cada uma das regiões, tá? Então, como eu disse a vocês lá no início, às vezes a informação é tão específica de cada região que para eu assimilar, eu aluno, assimilar fica um pouco difícil. Mas é justamente para que a gente possa entender como que se deu. Não foi algo simples, não foi algo fácil. Envolveu muita luta, muita batalha, tá? Para que esses países se tornassem independentes. Começando ali, galerinha, o atual México, tá? O México era o centro do governo espanhol, aqui na América. É onde se localizava ali os maiores processos administrativos dessa grande metrópole que era a Espanha. Tá? O movimento de independência no México, diferentemente do ocorrido nas demais colônias, teve como característica intensa a participação popular no início. A grande participação da população foi algo muito marcante. Tá? Lembrando que a população vai participar achando que eles vão ficar livres, achando que eles vão ter distribuição de terras, achando que todas as injustiças do passado vai ser finalizado, vai ser revisto, vai ser tudo ilusão, tá? Por quê? Porque a elite crioula, eles querem se manter no poder. Eles querem continuar com a mesma finalidade. Ué, quero explorar a mão de obra indígena sem pagar por isso. Eu quero continuar com as posses de terras, eu quero aumentar a extensão de terras, eu quero tudo isso. Quero que continue tudo sobre o meu poder. Isso é a elite crioula, são os descendentes espanhóis falando, tá? Então vamos entender como que se deu tudo isso. A Revolução, ela teve início ali, ela reuniu indígenas e mestiços. Ela começou em 1810 e foi liderada pelos padres Miguel Hidalgo e pelo padre José Maria Morelos. José Hidalgo e José Maria Morelos. Eles são personagens importantíssimos, tá? Fora o camponês bem importante chamado Vicente Aguerreiro. Esses três representantes, galerinha, são os três principais líderes de toda essa manifestação popular, tá? Vocês veem, são 2 padres, mais um camponês. É popular. Não é grupo de elite, não é o general, o capitão, não. São pessoas ligadas à comunidade, tá? A pessoas pobres. Seus participantes também almejavam reforma social, o fim da exploração da mão de obra indígena, reforma agrária e o fim da distinção jurídica. Por que só o branco pode ser liberto e os outros grupos precisam ser julgados, presos, condenados, levados à morte, enfim? Então, esses são 4 fatores importantes que eles estavam lutando, tá? Essas mudanças, no entanto, contrariam o interesse da elite. Acabei de falar, a elite não queria distribuição de terra, reforma agrária, não queria dar terra para os pobres, não queria liberdades indígenas, não. Totalmente diferente. As mudanças, independência... Espera aí que eu me perdi, tá? Então, essas mudanças, no entanto, contrariavam o interesse da elite, que desejava o quê? Se tornar independente da Espanha, porém manter a mesma estrutura social. Assim, os membros dessa elite manteriam a propriedade de terra, direito da exploração da mão de obra indígena, e general Agustín Iturbide, lembrem desse sobrenome, tá? Iturbide, ele é um grande responsável para que alcançasse a independência, então, do México, tá? Crioula, ele combateu bastante a revolta indígena.
Aqui a representação que o professor colocou é a mesma representação que está aparecendo na página 32 de vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada na apostila, na página 32 é a mesma representação. Em 1821, Iturbide, que é o grande general, né? Ele proclamou a independência do México e assumiu para si o título de imperador. Poxa, nós éramos uma colônia, a gente passava pelo processo de exploração. A gente se tornou independente, livre do rei espanhol, e agora vem um cara querer falar que ele é imperador? É meio contraditório, né? Justamente porque lá nas 13 colônias foi totalmente diferente. O poder ele foi dividido, fragmentado, o poder não ficou nas mãos de uma única pessoa. E o Iturbide não, ele já determinou,